Bom, então aqui, pessoal, ó, já tive problemas de novo com a gravação. Já tá bem adiantada aqui, já tô com acho que 9 ou 10 carreiras. Mas vou explicar pra vocês, é bem simples. Vocês não vão ter dificuldade pra entender, porque não houve muita modificação. Então, essa parte aqui, vocês se lembram que eu disse pra vocês a respeito aqui dos 3 pontos de referência, que nessa parte eu não tenho aumento pra não franzir. Eu havia parado nessa primeira carreira aqui, onde nós iniciamos aqui, ó, o ponto alto entre os leques. Então, nessa carreira onde eu iniciei o ponto alto entre os leques, nessa parte eu não tive aumentos, tá? Foi o ponto alto direto, terminei o ponto alto direto no lequinho, tá? Termino o lequinho aqui, ó, direto no ponto alto, terminou o ponto alto direto no lequinho. Onde eu comecei o meu aumento, que foi nessa carreira do ponto alto aqui. Daí eu iniciei fazendo uma corrente, um ponto alto, uma corrente e o lequinho. Vim até aqui na minha marcação, fazendo esse aumento de uma corrente, o ponto alto e a corrente e o lequinho. Daqui da marcação em diante, já não teve mais a corrente, foi só o ponto alto. Vocês se lembram até aqui, né? Na outra carreira, na segunda carreira aqui, onde eu acompanho o ponto alto em relevo, a partir da segunda carreira eu já tive o aumento. Foi o único aumento que eu tive, foi esse. Então, nessa segunda carreira que eu venho trabalhando o ponto alto já pegando em relevo, aqui nessa parte nunca teve aumento, tá, pessoal? Não vai ter aumento aqui. Sempre direto, terminou o lequinho direto pegando o ponto alto em relevo, tá? Já vem direto, faz o lequinho. Aí aqui, nessa segunda carreira, a diferença foi que onde eu comecei aqui, nessa primeira carreira do ponto alto, onde eu comecei aqui com uma corrente, na outra carreira eu comecei com duas, tá, pessoal? Duas correntes, fui até na marcação, e da marcação em diante, onde eu tinha só o ponto alto, uma corrente, o ponto alto, uma corrente. Fiz a volta toda e do outro lado a mesma coisa, como eu expliquei pra vocês. Cheguei aqui no rumo, ó, dessa marcação, já começo os aumentos de novo. E a partir daqui, foram todas as carreiras iguais, não houve modificação. Então, a partir dessa carreira, onde eu fiz o aumento aqui para duas correntes, na anterior eu tinha uma, aqui eu tenho duas, a outra carreira foi duas, a outra foi duas. E o resto todinho foi a mesma repetição. Então, onde eu tinha lá uma corrente de separação, o lequinho e a corrente, continuou tudo igual, tá? Vou mostrar depois ali pra vocês. Só essas duas últimas aqui que eu já trabalhei, é que tá diferente. Nessas duas últimas aqui, eu já tenho 3 correntes, tá, pessoal? Então, eu tenho 3 correntes aqui, ó. Nessas duas últimas carreiras que eu trabalhei, eu tenho as 3 correntes onde eu tinha duas. E aqui, onde eu tinha apenas uma corrente, eu tenho duas. Essa é a diferença, nessas duas últimas carreiras. Então, onde termina aqui a minha diminuição dos pontos, onde eu tinha apenas um ponto aqui, ó, uma corrente, o ponto e a corrente, nessas duas últimas carreiras eu vou ter duas. Então, aqui eu vim trabalhando, espero que vocês estejam entendendo. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera, o corpinho da coruja. Então, onde eu vim aqui, ó, na carreira anterior, sempre, como eu disse pra vocês, olhem a carreira anterior. Então, se na carreira anterior aqui, ó, eu tinha 2 correntes, eu tive que colocar um aumento, então aqui eu fui pra 3 correntes. Tá, pessoal? Vim trabalhando, cheguei no lugar da minha diminuição, o que que eu tenho? 2 correntes, tá? Então, eu vou continuar colocando 2 correntes e vou ver se tá bom. Se não tá bom, vou aumentar. No caso aqui, ó, eu tinha apenas as 2 correntes e, aliás, perdão, apenas uma corrente e aumentei para 2, tá? Essa é a diferença, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo entender, tá bem complicado aqui pra eu estar gravando os vídeos. Eu tô com bastante problema aqui na hora da gravação, tá dando um ciricutico aqui na minha câmera. Já apaguei aí uns 3, 4 vídeos e não vou desmanchar. Mas qualquer dúvida, pessoal, vocês vão me perguntando,
tá? Conforme eu for trabalhando, eu vou passando mais explicações para vocês estarem tentando entender, tá, pessoal? Então, me perdoem, eu não vou desmanchar. Já desmanchei acho que umas 3 ou 4 vezes, já não tô conseguindo mais fazer desmanchar. Mas aqui essa parte é bem simplesinha. Então, ó, eu fiz a primeira carreira aqui do ponto alto entre os leques, tá? Onde eu comecei o aumento, eu tenho uma corrente. Lá onde eu diminuo onde eu vou até na marcação, depois da marcação, eu já não tenho a corrente antes do ponto alto, é só o ponto alto. Na outra carreira foi onde eu aumentei para 2, onde eu tinha uma, eu tenho 2. Lá onde diminui a minha carreira, onde eu não tenho nenhuma corrente antes e depois do ponto, aí eu já vou ter uma. Na outra foi a repetição, tá? Do que eu fiz nessa. Então, a outra foram aqui 2 correntes e lá onde é uma. Na outra foi 2 e lá onde é uma foi uma. Aqui são 3 correntes, onde é 2 e lá onde é uma, agora é 2. Então, é assim que a gente vai trabalhando os aumentos. Eu vou seguindo os aumentos. Então, se aqui eu tinha 2 e na outra carreira repuxou, eu tenho que pôr 3, tá, pessoal? Só que nem sempre, às vezes a gente precisa aumentar a cada carreira, que foi o caso aqui. Então, aqui eu trabalhei, ó, 2, 3 carreiras iguais, sem modificação nenhuma, sem aumento nenhum diferente. Aqui que eu já comecei os aumentos. Então, eu vou trabalhando aqui, vou ter mais umas 4 ou 5 carreiras aqui ainda para trabalhar, dessa cor do pink. E conforme eu for trabalhando aqui, eu vou, quando eu chegar em cada parte de cada aumento, eu vou estar explicando mais detalhadamente e espero que vocês entendam. Eu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já tô na 10ª carreira, tá? A 9ª e a 10ª carreira é a carreira que eu tenho as 3 correntes de separação. Então, aqui, ó, essa é a primeira carreira, onde eu comecei o aumento, eu tenho uma corrente, na próxima eu tenho 2, 2, 2. Aqui eu já subi para 3. Vou vir trabalhando até lá na minha marcação, tá? Aqui é a minha marcação para os aumentos. Então, aqui, ó, nessa parte onde eu tenho as 2 correntes, nessa carreira aqui, ó, eu tinha 2 correntes, aqui eu tenho 3. Aqui, nessa outra, eu continuei com 3, tá? Então, essas 2 carreiras estão iguais, tá, pessoal? Elas não vão ter modificações. E aqui, pessoal, é aquela parte até onde eu trabalho os aumentos, ó. Então, até aqui, ó, eu tenho as minhas carreiras com os aumentos. Então, na primeira carreira aqui, ó, que eu fiz o ponto alto com a corrente de separação, ó, tá? Ponto alto, corrente de separação. A partir daqui, eu já não tenho, ó, aquela corrente na primeira carreira do ponto alto, tá? Aqui eu já tenho e aqui também eu tenho, porque é a sequência, é a repetição. As carreiras se repetiram sem aumentos, como eu disse para vocês. Aqui eu tô vindo trabalhando os lequinhos com as 3 correntes e aqui estou fazendo o ponto em relevo e 3 correntes novamente. Venho para o leque. É o último leque que eu vou trabalhar antes da minha diminuição. Então, aqui eu já estou no rumo onde eu tenho que parar os meus aumentos. Então, até aqui eu tive as 3 correntinhas de separação. E estou repetindo o que eu fiz na carreira anterior. Então, aqui agora eu já vou passar para 2, tá, pessoal? Aqui eu tinha uma. Nessa daqui onde eu fiz o aumento, eu tenho 2. Então, aqui já começa, ó, aqui está a minha marcação, aqui já começa a parte da diminuição. Então, na parte da diminuição, onde eu não tinha nenhuma corrente aqui, ó, na primeira carreira aqui eu tenho uma, tá? Porque eu vim repetindo as outras carreiras, como eu disse. Aqui, onde eu tenho as 2, aliás, onde eu tinha uma aqui, nessa aqui eu tive 2 e aqui eu vou continuar com 2, tá? Então, essa aqui, essa 10ª carreira, a 9ª e a 10ª são iguais, igual aqui. Aqui, todas as carreiras são iguais. A única diferença dessas carreiras daqui para baixo, ó, é aquele pontinho, tá, pessoal? Onde eu tinha
uma corrente lá no início, antes do ponto alto, eu subi para 2. E onde eu não tinha nenhuma, eu tenho uma, tá? Então, na primeira carreira, eu trabalhei os pontos altos com uma corrente de separação aqui no início. Então, aqui no início do meu trabalho, eu vim na primeira carreira trabalhando os pontos altos, exceto essa parte que não tem o aumento. Então, aqui eu fiz o ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, tá? O lequinho e fiz até aqui na parte do meu aumento. E isso nessa primeira carreira. Então, até aqui na parte do meu aumento, eu trabalhei aqui nessa carreira do primeiro ponto alto entre os leques, aqui o ponto, a correntinha, ponto alto, a correntinha e o leque. A partir daqui onde eu não tenho meu aumento, eu já fiz o ponto alto direto. Na outra carreira, a segunda carreira, onde eu já pego aqui, ó, o meu ponto em relevo, que é essa carreira aqui, ó, pessoal. Nessa segunda carreira, eu já comecei a trabalhar aqui o meu ponto em relevo, e onde eu tinha aqui uma corrente, eu aumentei para 2. Essa é a diferença. E aí, aqui na parte da minha diminuição, aonde eu não tinha nenhuma, eu coloquei uma. Na outra carreira, foi a mesma repetição. Tá? Então, a outra carreira e a outra foram a repetição, tá? No lugarzinho aqui das duas correntes e o ponto alto, e as duas correntes se repetiu por 3 carreiras. Somente aqui, ó, nessa nona carreira e na 10ª, que eu comecei a aumentar para 3 correntes aqui onde eram 2, e lá onde eram 2 eu comecei aliás, onde era uma, comecei a colocar 2. Tá, pessoal? Tô até meio atrapalhada aqui para explicar para vocês. Mas não tem, assim, segredo não, tá? Vocês vão conseguir fazer sim. É que falando, assim, explicar falando é um pouquinho mais complicado. Mas vocês vão conseguir fazer sim. Então, aqui, ó, é onde eu já, até aqui onde tava a minha marcação, eu tinha as 3 correntes, tá? E nessa 8ª carreira eu tinha 2. Na 7ª também eu tinha, tá, pessoal, as 2, porque as carreiras se repetiram, como eu disse para vocês. Aqui eu já vou diminuir para 2, porque eu estou acompanhando aqui, ó, de baixo, porque eu não preciso de aumentos nessa carreira. E foi isso que eu fiz. Como eu não estava precisando de aumentos, eu repeti por 3 carreiras seguidas a mesma coisa, tá? Com as 2 correntes. No lugar das 2 correntes, o ponto em relevo, 2 correntes. Onde era uma corrente, apenas uma corrente. 2 correntes novamente, e venho aqui, ponto em relevo, 2 correntes. Venho aqui novamente no meu lequinho. Eu montei, pessoal, o vídeo passo a passo certinho para vocês de todas as carreiras. E infelizmente não deu certo, deu um ciricutico aqui no vídeo, ele ficou todo preto, só aparecia a minha voz. Eu apaguei, comecei novamente a gravação, deu outro problema, eu tentei cortar, tentei remendar, emendar a parte do problema, tentei gravar, desmanchei, não deu certo, pessoal. Então eu não vou desmanchar de novo. Depois, fora isso, eu desmanchei mais acho que 2 vezes. Então, eu já tô bem cansada de desmanchar, né? Não tenho, assim, uma gravação profissional aí pra mostrar pra vocês. É o meu celular. E acho que ele não tá, assim, aguentando muito tempo, né? Ligado pra tá gravando. Então, eu gravo um pouco, encerro o vídeo, deixo ele dar uma esfriada, volto, gravo. Mas mesmo assim, ainda tem hora que tá acontecendo um ciricutico aqui. Então, vocês me perdoem, pessoal. Gostaria que o vídeo tivesse o passo a passo como eu fiz. Mas, infelizmente, eu acabei que parei, né? Acabei desistindo, porque eu não tava aguentando mais ficar fazendo e desmanchando. Então, aqui agora eu vou fazer a volta toda, fazendo a mesma repetição que eu fiz aqui, ó, na 9ª carreira. Então, para vocês não terem dúvidas, a primeira carreira do ponto alto, na parte onde eu começo o aumento aqui no início, eu tenho uma corrente, o ponto alto e a corrente. Vou de novo lá nessa parte. Então, aqui no início, onde eu comecei o meu ponto alto nessa carreira aqui, bem aqui, eu tenho a corrente, o ponto alto, a corrente e o lequinho. Onde eu tenho a minha diminuição, eu tenho o leque,
o ponto alto e o leque direto, tá? Essa foi a primeira carreira que eu trabalhei o ponto alto, entre os leques. Na segunda carreira, o que eu trabalhei? Coloquei os dois pontos altos, aliás, perdão, as duas correntes, o ponto alto e duas correntes, e fiz o leque. No rumo onde eu tinha uma corrente de separação. Cheguei na parte do meu aumento do outro lado, vim até aqui, ó, fiz toda a parte do meu aumento, daqui em diante, eu já fui trabalhando uma corrente. Então, na primeira, eu não tinha corrente, na parte lá da diminuição, na segunda, eu tive uma corrente na diminuição e duas aqui. Nessa outra carreira, foi a repetição dessa daqui. Tanto aqui onde tem as duas, como lá onde eu tenho uma. E aqui a mesma coisa. Então, essas 3 carreiras seguidas foram trabalhadas da mesma maneira. As duas correntes, tá? E todas onde tem duas, e lá onde tem uma, na diminuição. E essa que eu comecei a modificar. Essas duas últimas, porque eu precisei de aumentos. Então, nessas duas últimas que eu estou trabalhando, onde tinha 2 eu tenho 3, e onde eu tinha uma eu tenho 2. Tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Então, aqui, pessoal, eu estou na parte da diminuição, onde na carreira anterior aqui eu tinha 2 correntes, continuo com 2 correntes. Então, aqui eu venho com 2 correntes. Na carreira de repetição, que eu fiz a volta toda igual, aqui, ó, eu tinha uma corrente. Então, aqui, quando eu comecei o aumento para 3 correntes lá no início, se aqui eu tinha uma na parte da diminuição, então agora eu tenho 2, porque eu precisei de um aumento. Então, eu aumentei uma corrente, tá? E essa carreira é a repetição dessa. Então, eu venho fazendo aqui os meus lequinhos, as 2 correntinhas de separação normalmente, e vou colocando as 2 correntinhas e o ponto alto em relevo. E vou dessa maneira até lá na minha outra marcação. Quando eu chegar na minha outra marcação, eu já começo a colocar as 3 correntes. Na próxima carreira, eu vou trabalhar e vou olhar se eu vou precisar de aumento. Se eu precisar de aumento, ou eu aumento para 4 correntes, ou eu vou fazer um outro trabalho diferente aqui, desde que não fique repuxado, tá, pessoal? Então, eu vou fazendo isso daqui a minha volta toda, no lugar da diminuição, aonde eu tinha aqui 2 correntes, eu vou continuar com 2 correntes. Mas, como eu disse, aqui eu tenho 2 correntes, porque essa carreira que eu estou trabalhando é a repetição dessa, e nessa aqui eu tinha uma, e nessa de cima eu já tive 2. Olha, pessoal, me perdoem mais uma vez aí pela gravação dos vídeos que não deu certo. Eu espero de verdade que vocês estejam conseguindo entender a parte aqui do aumento, da diminuição, para que vocês possam estar realizando aí a corujona de vocês e muitos outros trabalhos. Então, agora eu vou trabalhando com as 2 correntes, fazendo toda a volta aqui, ó, as 2 correntes antes do ponto em relevo e depois do ponto em relevo. Quando eu chegar lá no lugar da minha marcação, eu já vou ter o meu aumento para 3 correntes, o ponto em relevo e 3 correntes. Lá no final, naqueles 3 pontos de referência inicial que eu disse para vocês, eu não tenho aumentos, não tive em carreira nenhuma, tá, pessoal? Em nenhuma das carreiras eu tive aumento naquela parte. Porque se eu colocasse qualquer corrente ali de aumento, ele iria tá franzindo, tá? E iria ficar com defeito. Então, ali naquela parte eu não tenho. Então, eu vou adiantar mais um pouco aqui. Espero que não dê mais nenhum problema aqui com essa gravação. E vou chegar lá na parte dos aumentos para mostrar para vocês, ó. Estou circulando toda aqui a minha parte, onde eu tenho a diminuição dos aumentos. E vou chegar lá na parte das 3 correntes para mostrar para vocês. Ó, já fiz toda a minha volta e trabalhei com as 2 correntes até aqui, ó, no rumo, tá, do meu aumento. A partir daqui,
Aqui, até aqui eu tinha 2 correntes, a partir daqui 3. Até no fim aqui, ó, do trabalho, tá? O espaço é pequeno, mas acho que vocês vão conseguir entender. Então, lá onde eu comecei os meus aumentos, que eu voltei para 3 correntes, eu venho trabalhando até no final. Aqui, cheguei no final, ó, eu não tenho as correntes de separação. Eu venho direto aqui, ó, e faço o meu ponto alto em relevo e já encerro a minha carreira. Então, nessa parte aqui, em todas as carreiras, eu tenho aumento até aqui. Aqui eu já não tenho aumento, que são aqueles 3 pontos de referência que eu expliquei para vocês. Então, nessa parte não há os aumentos. Então, aqui, eu acredito que eu vou ter que trabalhar mais umas 4 ou 5 carreiras ainda, tá? A próxima carreira, creio eu, já abri aqui o trabalho, já olhei, eu acredito que não vai precisar de aumentos. Eu acho que por mais umas 2 carreiras, 1 ou 2, talvez não precise mais de aumentos, tá, pessoal? Mas eu vou tentar mostrando aqui o passo a passo para vocês. Como eu disse, estou tendo alguns probleminhas aqui com a gravação, mas espero que vocês estejam entendendo, tá, até aqui. Porém, a parte mais difícil do trabalho são as carreiras posteriores. As 10, 12 últimas carreiras depois aqui da parte pink, que são um pouquinho mais complicadas. Tô pedindo a Deus para eu conseguir fazer o passo a passo certinho daquela outra parte, porque ela é bem complicadinha. Mas até aqui, acredito eu que vocês não vão ter, assim, dificuldades, tá, pessoal, em estar executando. Espero que vocês tenham entendido. Então, ao final de cada carreira, como eu disse pra vocês, vocês vão caminhar com o fio aqui em cima do lequinho, para chegar aqui no meio e iniciar novamente a carreira. Então, aqui não tem os aumentos e esses 2 lequinhos centrais aqui, como eu disse para vocês, apenas uma corrente também de separação. Aqui são 2, aqui são 2. E esses 2 do meio, como eu disse lá no vídeo anterior para vocês, apenas uma corrente só de separação. E aqui, ó, nessa parte eu não tenho os aumentos. Tá bom, pessoal? Então, eu vou começar a outra carreira, vou adiantar ela um pouco, vou ver se precisa ou não de aumentos e volto mostrando pra vocês.